Olá pessoal, estamos aqui diretamente do Hotel Dona Francisca e eu estou aqui com o pastor Felipe, diretamente do Silk. Ô, glória! Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Gesiane. Vamos conversar um pouquinho da sua história. Me conta quem é o Felipe. Vamos lá. Sabe, essa pergunta é uma pergunta que por muitas vezes ela mexeu muito comigo, sabe? Até que um dia eu fui fazer um trabalho desse, semelhante a esse que a gente está fazendo. Eu fui entrevistado numa rádio e foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade e, por incrível que pareça, eu nunca soube quem eu era. E a primeira vez que essa pessoa me perguntou numa rádio cristã, né? E ela falou, quem é o Felipe? Eu falei, meu Deus do céu. Que difícil, né? Justamente, porque eu me envolvi em muitas áreas, né? Tive muitas situações na minha vida e a minha identidade, ela sempre foi ceifada por tudo aquilo que o mundo, né? Dita sendo sobre as nossas vidas. Mas o Felipe hoje, ele é filho de Deus, ele é marido, ele é pai, ele é pastor, ele é empresário, é um servo do reino do Senhor aqui na terra. Amém. E quando que mudou a tua história? Quando começou essa mudança? Pois é, então 90 e poucos % da minha vida elas foram dedicadas às trevas, né? Então me dediquei às mais diversas práticas, mas de 2018 para cá foi quando a minha vida ela foi transformada, quando a minha identidade em Cristo ela foi afirmada e eu entendi que sobre todas as coisas eu tenho um Pai no céu e esse novo direcionamento... Felipe tem 6 anos, 6 então. anos de idade, sou um bebê. Caminhando, começando a andar já. Certo. E como é que foi pra ti? Quer contar um pouco a tua trajetória? Vamos sim. Então assim, eu sou filho, né, de um casal, Francisco e Maria. Então nasci num lar todo disforme. Na minha infância, né, os meus pais viciados em álcool, viciados em drogas, né, muito promíscuos ele, né, vivendo a devassidão desse mundo, e eu cresci nesse ambiente familiar, nesse ambiente sem princípios, sem valores, sem moral, sem nada. Então minha base cultural e de caráter ela foi construída mediante essas situações, né? Então, diante dessa fragilidade, digamos assim, dentro do lar onde eu vivia, eu passei por diversas situações, agressões físicas, assédios morais, assédios sexuais. Fui durante longos anos abusado sexualmente dentro da minha própria casa. Então, meu caráter ele foi formado em cima desses valores deturpados, né? E principalmente quando nós vemos ele através do filtro das escrituras, então nós observamos que realmente estava tudo errado. E Felipe, ele cresceu nesse ambiente, ele cresceu com os pais brigando, essas questões de violência doméstica e tudo mais, até que chegou num determinado momento das nossas vidas que o casamento dos meus pais, ele não resistiu, toda essa tribulação, toda essa angústia, toda essa traição e adultério e tudo mais, e eles acabaram por se separando. Eu tinha 15 anos mais ou menos, 14 para 15 anos em relação quando aconteceu isso, né? E aí, além de toda essa carga emocional, toda essa carga espiritual, eu aí me via com os pais separados ali naquela situação. Então, mesmo que embora nós não tivéssemos um bom relacionamento, eu com meu pai, mas era um pai e mãe dentro das suas casas, né? Então, ainda existia aquela, embora fosse muito raso, né? Mas existia ali uma sensação de acolhimento, né? Mesmo que fosse... Que era a tua família, né? Justamente. Mesmo desestruturada, né? Perfeito. É família. E eu sou o irmão mais velho, né? Sou o filho mais velho, sou o filho primogênito, então eu tive a experiência pude experimentar todas essas fases dos meus pais, né? Então, assim, diante de todas essas situações, não teria mesmo, hoje a gente observa, não teria como eles conseguirem, né? Até porque viviam longe dos caminhos do Senhor. Sim. Então, quando eles se separaram, eu vi a minha vida sendo fragmentada, ela por mais uma vez ali, né? Diante de toda essa situação. E aí, com a separação deles, eu começo a olhar para o mundo com outros olhos. Eu começo a observar, meus olhos eles começam a saltar para situações que outrora não me chamavam a atenção, né? Então, desde muito pequeno, assim, eu já fui submetido a esse ambiente de vício, sempre um ambiente de alcoolismo e tudo mais. Então, com a separação dos meus pais, o Felipe, como filho primogênito, ele se tornou o homem da casa e achava que era grande o suficiente para tomar as próprias escolhas, né? Maturidade suficiente também para tomar as próprias escolhas. E aí eu comecei a tomar as escolhas que o mundo, né, havia imprimido ou exprimido sobre a minha vida, assim. Então, eu comecei, né, o uso de álcool eu já fazia dentro da minha própria casa, né, com a minha mãe. Cigarro a gente já fumava junto desde muito pequenininho, né? Eu lembro que lá pelos 9, 10 anos, assim, eu já era submetido a essas situações. Aquela brincadeirinha que o pessoal antigo fazia, né? Vai lá, enche a cerveja pra mim, pode tomar a espuminha da cerveja, né? Espuma de cerveja é cerveja, né?
Não adianta, né? O cigarro, vai lá, acende o cigarro para mim na boca do fogão e a primeira fumada é tua. Então, a primeira fumada é cigarro da mesma forma. Então, exatamente. Essas substâncias, elas já acabaram entrando na minha vida. E aí, quando eu me vi com os pais separados naquela situação, eu falei, não, vou me dedicar realmente àquilo que os meus pais me ensinaram, né? Então, aí comecei já, né? Com o álcool, comecei com o tabaco, comecei com a maconha já logo na sequência, né? Então, assim, com a separação, essa aliança que foi quebrada entre meu pai e minha mãe, e com os filhos, né? Então eu sou primogênito de 3 desse primeiro casamento do meu pai. Eu criei uma aversão contra o meu pai, né? Não queria mais, não queria me relacionar com ele. Nós passamos a nos distanciar e eu comecei a me agarrar muito forte, assim, no âmbito emocional da minha mãe, porque ela era a mãe que todo jovem, né, do mundo gostaria. Então ela deixava beber, ela deixava fumar, deixava levar as meninas lá pra casa. Era a mãe liberal. Isso, né? Então, assim, diante dessa liberdade, na verdade, né, hoje a gente sabe que foram colocadas algumas algemas na minha vida. Então, toda essa prostituição a qual eu fui submetido, os vícios e tudo mais, né? Então, elas me deram uma falsa sensação de liberdade enquanto eu estava vivendo com a minha mãe. Só que todo esse amor que foi gerado sobre a vida da minha mãe, ele foi rompido ou paralisado quando eu tinha 16 anos, quando a minha mãe é recolhida. Minha mãe vem a óbito, então, fruto de um acidente vascular cerebral, ela é recolhida pelo Senhor, então foi recolhida, não estava mais comigo. Então, todo aquele apoio que eu tinha em relação à parte emocional, sabe, toda essa situação, eu vi que não tinha mais ninguém, não tinha relacionamento com meu pai. Agora sem a mãe. Perfeito, aí acabou minha vida, né? Aí você afundou de vez. Aí eu fui, né? Fui fazer aquilo que eu sabia fazer. Fui ser promíscuo, fui ser drogado, fui ser tudo isso dessa forma. Só que no meio dessa situação eu conheço uma pessoa que foi minha primeira namorada. E logo no início do nosso relacionamento já, né, fruto de fornicação, relação sexual fora do casamento, nós acabamos sendo presenteados por um filho. Então veio o meu primeiro filho, eu tinha de 16 para 17 anos ali ainda, muito novinho, né, em relação a toda essa situação. Bem novo, né? Demais. E com 17 anos eu me vi, né, com pai. Isso, e era uma criança com outra criança e mais uma criança no colo, né? Meu pai sempre muito rígido, né, porque quando minha mãe morreu, fui obrigado a morar com ele, mesmo não tendo esse relacionamento. Ah, você foi morar com ele daí? Isso, fui obrigado a morar, não tinha o que fazer, né? E aí o que acontece? Ele falou, ó, filho, homem que é homem, faz filho, vai cuidar. Então, ó, se vira, né? Vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu filho aí. Falei, beleza, né? Não sabia nem o que fazer, não sabia nem cuidar de mim direito. Vamos lá, né? Tem que fazer. E aí fui, e aí o pai dela, né? O pai da Thaís e da mãe do Cauã, ele nos cedeu uma casa que ele tinha lá no Guanabara, uma casinha muito simples, de madeira, assim, né? E eu tinha um certo conforto vivendo com meu pai. Meu pai é empresário já de muitos anos, então já tinha uma liberdade financeira assim, e eu me vejo, sabe, perdido, sozinho, dentro de uma casinha de madeira. Eu lembro que ele gostava muito de um Fusca, esse vô do meu filho, né? E aí tinha um Fusquinha na garagem e falou, esse Fusca aqui é pra te levar, a Thaís, quando for nascer, é esse carro que tu vai usar, porque talvez as pessoas não consigam vir e tal. Então eu vi um cuidado muito grande da vida dele, né, da vida do Cid, para com as nossas vidas. Mas esse relacionamento não durou muito tempo também, né? Foi mais ou menos 1 ano e pouquinho ali que nós ficamos entre a gestação e o nascimento do Cauã, e aí já ruiu também, porque sem princípios, sem valores, sem nada que pudesse estruturar e trazer algo sólido, né? E aí com a nossa separação, eu me dedico mais ainda à questão das drogas, da prostituição, né? E aí eu conheço as drogas mais pesadas, assim, como a cocaína, né? Conheço o crack, nessa oportunidade que eu tive foi onde eu conheci o crack, né? Então, assim, não fui um usuário de crack como nós vemos esse nas ruas, mas por várias vezes, né, eu tive experiências com o próprio crack, e eu falo que é a mão do Senhor mesmo, porque o crack é uma substância muito viciante, né? Então, não tem como não ter sido o Senhor de ter me livrado dessa situação. Mas era aquilo que eu sabia fazer, né? Então, aquelas lacunas que existiam na minha alma, aqueles buracos que tinham aqui, eles passaram a ser supridos, né? De alguma forma, por toda a situação ali. Superficialmente, né? Justamente, aquela falsa, como eu falei, uma falsa sensação de liberdade. Isso. E aí vai lá, então tem um buraco, tem uma lacuna na minha alma aqui, e aquilo vai entrando, né? E eu fui me preenchendo dessa forma, até que eu tive algumas outras oportunidades no mundo da feitiçaria. Então, como eu não reconhecia Deus, não gostava de crente, não gostava de nada disso, então o próprio inimigo ele começou a proporcionar algumas experiências no âmbito da feitiçaria. Comecei com kardecismo, aí fui para Umbanda branca, e fui entrando, né, e me aprofundando cada vez mais. Então eu achei mais um local onde eu fui amparado, que foi na questão da feitiçaria, né? Pra você ter uma ideia, a primeira experiência que eu tive com a feitiçaria, chegou uma pessoa no restaurante que eu trabalhava, né, um restaurante que era meu,
E essa pessoa, ela vai direto no caixa e fala assim, ó, tem uma pessoa que quer falar contigo. E ela vai resolver todos os problemas que você tem dentro do seu coração, todas essas dores, todas essas angústias. Eu falei, rapaz, como que essa mulher sabe dessas coisas na minha vida, rapaz? Ó, tá aqui o endereço, vai lá, né? Eu peguei minha bicicleta e saí na mesma hora, assim. Cheguei lá, era um centro espírita, tinha uma fila gigante, assim, para as pessoas serem atendidas por uma entidade, né? E as pessoas falam, não, tu não precisa pegar essa fila, tu já vai direto para lá porque ela tá te esperando. Aí cheguei lá, ela falou tudo que eu queria ouvir, me colocou num local de evidência, eu com problema de paternidade, não conhecia minha identidade, né? Então, falei, rapaz, você achou, tô no lugar certo. Alguém gosta de mim aqui, rapaz, nesse mundo, eu não sou excluído dessa sociedade. E aí foi uma entidade que foi lá, colocou uma guia no meu pescoço, falou, ó, tu vai fazer isso e tal. Eu falei, então, beleza, fechou. E eu comecei a viver isso, né? Só que aí fui me aprofundando mais, fui buscando, né, essas questões de poder da mente, né, que são aquelas, a lei da atração, aquelas coisas. Eu fui entender que por trás daquilo existia o satanismo filosófico, né, que é a questão, né, que não existe nem antes nem depois, então eu vivo na minha vida aqui, então depois que eu morrer eu sou matéria mesmo e tal. Eu falei, rapaz, é isso mesmo que eu quero ver, e comecei a me dedicar a essas situações, né. No meio desse processo eu conheço uma mulher. Essa mulher é a mãe do meu filho Caio, então no meio desse processo, né, nós nos conhecemos, né, era uma amizade que nós tínhamos de escola e tal, e aí do nada, né, eu recebo mais um filho, o Senhor me envia mais um filho no meio de todo esse processo, álcool, droga, prostituição, feitiçaria, agora eu já era pai segundo filho. De 2 filhos, né, com 24 anos, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço da minha vida, né, vou fazer o seguinte, né, eu preciso de dinheiro, né, eu preciso sustentar os meus filhos, né? Eu tenho um vício aqui que eu preciso manter ele também. Então, além desse trabalho no restaurante, eu precisei começar a fazer uma rendinha extra em relação a isso, né? E aí, as trevas começam a nos proporcionar as mais diversas situações. E nessas diversas situações, eu sou convidado a começar a mexer com crime, assim, sabe? Sonegação começou ali, né? Eu falava, rapaz, eu consigo roubar do governo. Daqui a pouco, não, eu consigo tal, mexer com estelionato. Eu consigo isso, eu consigo aquilo e tal. Comecei a me envolver com essas práticas, né? Financeiras, assim. Sim. E eu comecei a me enfiar nessas situações, né? Até que eu conhecia muitos drogados, conhecia quem vendia droga, comecei a comprar drogas a mais para eu conseguir consumir, consegui também fazer um dinheirinho extra ali. Então, quando eu me vi, eu estava no crime, estava no tráfico, estava tudo isso, né? E eu só passei a entender que eu me envolvi dessa forma, com essa profundidade, quando realmente eu encontrei com Jesus, porque eu não consegui nem identificar isso. Para mim, eu comprava droga e vendia e estava tudo certo. Tranquilo, né? Fazia um dinheirinho extra com estelionato, com o negócio ali, tudo certo também, né? Vai conhecendo pessoas, essas pessoas nos colocam numa tribo, nos colocam num meio ali, e é tudo normal, né? E aí eu fui entrando, fui me aprofundando mais nessas situações, até que chegou um determinado momento da minha vida em que esse relacionamento com a mãe do Caio, do meu filho do meio, a Sueli, né, ele não conseguiu ser sustentado, ela sempre foi contra a droga, foi contra todas essas situações. Então ela veio numa família boa, né, família que tinha princípios, os pais são casados até hoje, para a glória de Deus. Então ela não conseguiu conviver com essa situação, né? Então ela observou tudo isso e falou, não quero viver com isso, e nosso casamento ele ruiu. Né? Então não conseguiu ser sustentado. E aí o que o Felipe vai fazer? Já estava todo envolvido mesmo, de lama até o pescoço, vamos cavar um pouquinho mais porque a gente consegue. E aí foram os últimos anos mesmo da minha vida, assim, de destruição. Então me aprofundei mais na feitiçaria, fui me aprofundando mais na prostituição, né? Uma vida totalmente devassa, entregue. Esse restaurante que era uma fonte de renda minha, né? Que tinha sido um presente que meu pai tinha dado lá atrás, né? Junto com um apartamento. Ele falou, a gente não consegue se relacionar, não conseguimos conviver, então pega aqui, tem um apartamento, tem um negócio pra ti agora. Toca a tua vida. Segue a tua vida, que eu, como poeta contemporâneo, falo, né? Segue a sua vida que eu vou seguir a minha, né? Sim. Tem aquele poeta contemporâneo. E aí eu fui seguir a vida. Fui seguir a vida da maneira com que eu pensava ser certa, até porque eu fui ensinado dessa forma, né? Só que isso tudo começou a ruir, sabe? Começou a desmoronar. E aí, num determinado momento da minha vida, né, fruto de todas essas situações, né, muitas pílulas do dia seguinte, né, hoje a gente aprendeu na aula aqui sobre aborto aqui, que a pílula do dia seguinte, ela é um método pós, né, então ele pode ser que seja abortivo, né, então se houve, né, a fecundação do espermatozoide pelo óvulo e eu tomo essa pílula, na verdade eu estou abortando, porque não existe somente uma matéria, uma célula, um embrião, né, celular ali, mas sim existe também uma questão do espírito que já
está inserido ali, a alma já está inserida também nesse corpo microscópico ali, então muitos abortos eu cometi, né? Eu não usava, né, preservativos, nada, então eu andava várias vezes, né, com caixinhas dessas medicamentos, esse remédio aí para as mulheres tomarem. Já falei, não, a gente já relacionou aqui, já toma aí, já resolve toda essa situação. Mas teve um dia específico que eu não tinha o remédio, né? Então eu me relacionei numa determinada noite, na festa e nas baladas da vida, e o Senhor me presenteia com mais um filho. Então, no meio de toda essa situação, né, com 28 anos, o plano do Felipe era com 30 anos começar a construir uma família. Com 28 anos o Felipe já estava enraizado em todas as práticas ali de feitiçaria que eu citei. 3 filhos, viciado em drogas, sabe? As finanças já tinham começado a ruir, já não funcionava mais, porque eu abri uma porta, né, abri uma legalidade em relação à área financeira, e o mundo espiritual, como nós estamos aprendendo aqui no seminário, ele funciona por portas, né? Sim. E é sempre na mesma linha quando eu conecto isso. Então o roubo, eu abro uma porta na área financeira, então o inimigo ele tem poder de... né? Um vai levando o outro. Né? Isso, leva na área financeira. Eu matei, por exemplo, através do aborto, né, eu trago uma consequência, não um espírito de morte sobre a minha vida, né? Promiscuidade, eu trago um espírito de perseguição sexual. Então eu abri todas as portas que já haviam sido abertas pelos meus familiares, através das heranças geracionais. Eu já havia recebido aquilo como uma opressão, né? E eu comecei a replicar em minha vida. Ela começou a ser perseguida por um espírito de morte. Então, diante de toda essa situação, eu falei, rapaz, pai, 3 filhos, não conseguia nem pagar pensão para meus filhos, não conseguia amar eles, não conseguia me aproximar. Tem uma família gigante, então eu sou um primogênito, né? Somos em 6 irmãos, então é muita gente, né? Dentro da família, né? Então, assim, eu me via sozinho no meio de toda essa bagunça e falei, não, né, a única saída é eu realmente tirar a minha vida. E aí o inimigo ele começou a me proporcionar várias situações, assim, para que eu conseguisse acabar com a minha vida. Aí, você estava disposto mesmo? Estava disposto. Porque, assim, sabe, surgia dava uma paz no meu coração quando eu pensava em terminar com a minha vida, sabe? Um espírito de engano se apropriou de mim ali. Ele falava, vai, toma um reverendo de rato aqui, resolve, né, a tua vida e tal. Se enforca. E aí eu comecei a pesquisar, né? Falando, se eu me enforcar, talvez eu pendure ali, né? E aí eu fique paraplégico, tetraplégico, sei lá, alguma coisa, não vou morrer, vou ficar pior ainda, né? Veneno de rato também, às vezes, né? Falta oxigenação, vou ficar em cima de uma cama vegetando. E aí ele me colocou na minha cabeça que a melhor situação seria eu me suicidar pulando do 12º andar do prédio que eu morava. E por várias vezes ele me colocou nessa situação. Enchia a cabeça de droga, ficava lá apoiado no parapeito assim da escada, olhava lá para baixo assim, falava, rapaz, né, vai acabar com todo o meu sofrimento. E ele me mostrava eu pulando assim por várias vezes, né, vai lá, pula aqui, se você pular aqui talvez tenha uma piscina assim no condomínio lá, pula aqui, talvez você não morra. Ver a piscina toda cheia de sangue assim, tinha uma moitinha assim com uma cerca viva. Ele fazia eu pulando lá, eu via todo o meu corpo assim, todo machucado assim, até que ele me mostrou que eu deveria pegar um impulso e pular em cima de uma divisória que tinha de um muro pro outro assim, né, do condomínio pro estacionamento que tinha atrás. Tinha umas pontas de ferro assim, ele falava, pula lá que lá não tem erro. Tá resolvido. E aí ele me mostrava eu pulando, como se a minha coluna vertebral lá arrancasse do meu corpo assim, ela pulava assim e acabava com a minha vida naquele momento ali. Isso. E eu fui convencido por isso. Até que chegou num dia, em determinado momento lá, eu estava muito triste. Teve uma época que eu passei 3 meses dentro da minha própria casa, assim, sem sair, tudo fechado, né, dentro de casa, aquele solidão extrema, uma depressão profunda. E ele colocou e confirmou no meu coração que realmente eu precisaria fazer isso. Aí fui lá, liguei uma música tranquila e estava lá, num dia, essa depressão batendo assim. E aí, quando eu estava preparando já toda a situação para pular, entra uma pessoa que estava indo pegar droga na minha casa. Essa pessoa ela não bateu na porta, ela não tocou o interfone, ela não chamou pro guarda, porque tinha um sistema de segurança na minha casa, um prédio bom em Joinville. Não passou por nada daquilo. Quando eu vi, essa pessoa estava dentro da minha casa e, na verdade, essa pessoa que entrou para usar droga, entrou para comprar droga de mim, né? Ela, na verdade, acabou por ser usada para salvar a minha vida naquele momento. Então, naquele momento, eu vejo que realmente Deus... te guardou. Justamente. Então, eu ouvi uma voz, né, que eu nunca tinha ouvido em nenhum momento da minha vida, né? Aquela voz falava na minha cabeça assim, a tua vida, ela não está terminando aqui. A tua vida está começando, né? Ou recomeçando aqui nesse momento. Não entendi muito, nunca tinha tido experiência com Deus, nada, até porque eu sempre buscava as entidades, buscava os santos, buscava qualquer coisa, né, que eles me indicavam, me direcionavam. Precisava de alguma coisa, fazer um trabalho, acender umas velas, comprar perfume, flor e tal, não, beleza, leva na cachoeira, era tudo muito prático assim, né, só que na verdade eu estava cada vez me enterrando mais. Né? E aí naquele dia nós usamos droga a tarde inteira, ele foi embora, foi pra casa dele, só que essa voz ela começou a ser um pouco mais frequente na minha vida, né, e aí do nada... essa mesma voz, essa mesma percepção espiritual, ela estava sendo manifesta através da vida do meu filho.
Então, de vez em quando eu pegava meu filho, uma vez por mês mais ou menos, né, o Cauã, meu filho mais velho, e a família do Cauã, a mãe e o padrasto dele, na ocasião que ele morava com eles, né, e ainda mora, eles passaram por um processo de conversão, e aí com esse processo de conversão, o Cauã ele começou a trazer o evangelho para dentro da nossa casa. Então, olha, que lindo, o filho. O filho, né, pequenininho, ele chegava, né, eu gostava muito de rap, dessas coisas assim, e aí ele sempre buscando se conectar, porque o filho ele tem um grito dentro da alma, né, dele. Então fala, eu preciso do meu pai, eu preciso me aproximar do meu pai, eu preciso ver realmente, né, viver com o meu pai e tudo mais, e como eu não tinha sabedoria, não tinha, né, nem vontade suficiente para fazer isso, porque estava muito ocupado com as drogas, situações, o Senhor ele começou a usar o Cauã para nos conectar através disso. Então, ele trazia umas músicas, né, uns rap gospel para mim ouvir, aquela coisa toda e tal. E aí o Senhor começou a me ministrar através da vida dele. Até que ele começa a participar. Ele foi o canal. Ele foi o canal. Eu falo, ele que me ganhou, quem me ganhou para Jesus foi o próprio Cauã. O Cauã é uma bênção. Imagina que lindo. A gente conta a história, sabe, várias vezes, mas o Senhor sempre nos faz viver, sabe? Me lembrar de onde Ele me tirou, E onde você está hoje? pro que Ele tem feito, sabe, hoje na minha vida. Então, não tem... Perdão. Não, imagina, fica à vontade. Eu tô chorando aqui também. Meu filho, uma bênção na minha vida, precioso demais, começou a ministrar no meu coração, começou a participar de um grupo de teatro na igreja. Me chamava pra ir. Vamos lá, pai, vamos lá visitar. Eu falava, não, rapaz, não, sou da feitiçaria, sou dessas coisas. Crente. Não gosto de crente, nada. Não queria nenhum tipo de relacionamento, até que o próprio Espírito Santo, né, usando ele, falando e tal. Daqui a pouco, não, vou lá num dia, né, fui todo de branco, guia no pescoço, tal, tudo branco. Cheguei lá, tive uma experiência muito profunda com o Senhor, com o próprio Espírito Santo de Deus, né? Através de uma família com uma criança deficiente, e aí o espírito do engano veio sobre a minha cabeça naquele momento, e a família louvando ao Senhor, adorando ao Senhor ali através das canções ministradas, né? E aí eu olho pro lado assim e vejo aquela família e falo, como é que eles conseguem ser felizes? Não tem como ser feliz com uma criança deficiente desse jeito. Meu Deus do céu, não tem como. E aí o Senhor fala, aquela mesma voz que falou que minha vida não terminaria, Ele falou, eu sou o motivo da felicidade deles. E aquilo me impactou assim, e algo liberou dentro do meu coração. Isso já na primeira vez que você foi na primeira igreja. Vez, né? O Senhor, eu não falo que Ele tem pressa, né? Porque se Ele tivesse pressa, Ele estaria atrasado, né? É verdade. A minha professora de teologia fala isso, Viviane Campelo, serve com a gente aqui. Vivi uma bênção. Nossa, sabe ela muito. Ela fala, não fala que Deus tem pressa, porque quem tem pressa está atrasado, mas Deus tem uma urgência no reino para expansão, né? Para alcançar as vidas e tudo mais, né? Então foi tudo muito rápido na minha vida. Comecei a frequentar por mais vezes, né? Fui numa vez, fui em outra, daqui a pouco, além do meu filho crente, eu tenho o meu pai que passa pelo processo da conversão. Nós não nos relacionávamos, do nada ele começou a nos procurar, começou a se achegar, né? Do jeitão dele, né? Vocês conhecem o pastor Chico, ele é bruto, rapaz, é brabo e tal, e aí do nada eu vi que ele tava mais molengão. Tá diferente, o que aconteceu, será, né? Ele era muito, né, pingução, assim, alcoólatra mesmo. Eu falei, tá tomando umas cachaças meio diferentes. Aí ou tá doente e acha que vai morrer e tá se aproximando dos filhos agora. Era a minha percepção, assim, né? Só que do nada ele vem umas histórias diferentes. Não, vamos juntar a família, vamos conversar e tal. E aí o próprio Espírito Santo chamando ele, até que ele nos reúne uma certa feita e faz um ato de perdão, né, comigo, com os meus irmãos que eram filhos da minha mãe, são filhos da minha mãe, né, falecida. E aí, através disso, eu vejo que existe uma mudança, assim. Depois desse ato de perdão que ele fez, eu comecei a frequentar, fui a alguns cultos já na igreja que ele congregava. E já foi mais fácil porque você já estava quebrantado, né, pelo teu filho, né? Perfeito. Então, se fosse talvez antes, né? É verdade, é muito bem colocado, eu nunca tinha pensado dessa forma. Né, porque Deus usou teu filho primeiro, né? Então, se fosse teu pai direto, você já tinha uma resistência, né? É verdade. Mas filho é filho, né? Então, ele foi preparando, né? É verdade. A estratégia, né, que Deus usou. Glória a Deus, é verdade. Eu não tinha essa percepção. Não, ficou muito claro, assim, quando você falou, né, seu filho, depois do seu pai, você chegou, né, porque eu acho que se fosse diferente, talvez, né. Sim, ia demorar mais um pouco, né. Porque a gente sempre se rende aos filhos, não é? É verdade. Tem razão. E aí eu comecei a frequentar, e aí até que chegou um determinado momento, ele falou, vai ter um retiro aqui e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Tá bem ele.
pô, macumbeiro não dá, né? Eu preciso, né, manter a minha postura aqui, né? E ele falou, não, vamos lá que vai ser bom e tal, e tal, e tal. Não queria, neguei até o fim e do nada, né, o próprio Espírito falou por mim, e eu topei nesse retiro, e foi nesse retiro que eu conheci o pastor Otto e a pastora Tânia, os pastores do ministério ao qual nós servimos hoje aqui. Sim. Eles ministraram com as palavras relacionadas à família e tal, e falaram de uma situação que eu precisaria aceitar Jesus, eu precisaria confessar Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. E na minha cabeça, Jesus Cristo, Ele, né, já fazia parte da minha vida. Então, no primeiro centro espírita que eu fui, existia um Jesus, né, uma imagem gigante, assim, um Jesus com as mãos impostas, assim, e essa imagem eu entendia que era Jesus Cristo abençoando as pessoas, tanto Sim. que eu entrava no terreiro lá, e aí no centro espírita, né, e tinha um congá com as imagens, e aí eu batia a cabeça, e eu não batia a cabeça no congá, eu batia a cabeça no pé de Jesus, pensando que eu estava reverenciando o próprio Jesus, ao invés de reverenciar as entidades, sei lá, uma coisa doida na minha cabeça. Eu já aceitei, né? Pra mim, aquele lá era Jesus, né? Aquele Jesus com as mãos estendidas era até melhor, porque não era o Jesus que eu estava acostumado a ver na cruz, né? Sim. Morto ali, esmilinguido, coitado. E aí ela fala, não, porque você precisa confessar Jesus com os seus lábios, se você quiser começar. Eu falei, rapaz do céu, não, né? Não, nada. Quando eu vi o próprio Espírito Santo de Deus, ele me colocou de pé naquele local. Já estava lá. Eu resisti lá na frente, sabe? Não fui até lá na frente, mas eu dei um passinho assim pra frente. E aquele passo era o que ele precisava realmente para trazer as transformações da minha vida. Naquele retiro, né, em 2018, eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Naquele tempo eu usava drogas ainda, tanto que no dia seguinte, domingo de manhã, fui pra praia, numa praia, né, na cidade de Guaratuba, aqui próximo de Joinville, no hotel que foi feito esse retiro. Eu saí rapidinho de manhã, como eu tava fazendo todos os dias, e fui, fumei uma maconha na praia lá e tal, vi o nascer do sol, aquela coisa toda, contemplei a natureza, aquela viagem toda, né, que os maconheiros fazem. Volto pro hotel, quando chego nesse hotel eles estavam fazendo um ato de batismo assim na piscina, né? Mas eu não entendia nada, nem sabia que eu já era batizado, né? Fui batizado na pia batismal, tá tudo certo, né? Da situação. Aí eu olhava assim, olhei por cima do muro assim da piscina, vi o pastor Otto, cabecinha branca assim, olhei pra eles e falei, meu, o que esses crentes malucos estão fazendo aí, cara? Agora vamos se jogar na piscina. Que doideira, e pior que se jogavam na piscina, pulavam, entravam chorando, saía rindo, aquela maluquice toda assim. O que aconteceu ali? Falei, meu Deus do céu, os caras estão muito loucos mesmo, né? E eu chapado sou eu ainda, né? O negócio aqui, eu que tô doidão aqui. Eu sou errado ainda. Mas daí não satisfeito, né? Fui lá de pertinho ver, rir dos crentes lá. Né? Vou lá, né? Tirar uma palhinha. Cheguei lá, tinha um pessoal que mexia no crime comigo, que tinha convertido e tava congregando naquela igreja, né? Pessoas próximas, assim, contatos, assim, que a gente tinha no crime, né? E aí, daqui a pouco, aquela voz, aquela sensação, aquilo que eu já tinha sentido algumas vezes com as experiências com o Espírito Santo, eu me sinto envolvido por ele, né? E eu falava até então, até na terça-feira aqui, eu falava que era como se fosse uma luva de beisebol que me acolheu, né, para tentar ilustrar. E o pastor Azaf Borba falou nesse dia aqui, ele falou que não, Felipe, na verdade foi uma luva de boxe que te pegou ali mesmo, porque o Espírito Santo deu uma pancada ali, tu não conseguiu resistir. E na verdade foi essa sensação, sabe, irmão? Então eu peguei, era como se o Senhor ele me segurasse, me acolhesse na sua mão, assim, como eu nunca tinha sido acolhido em nenhum momento da minha vida. E essa mão, como se eu sentasse nela, ele começou a me empurrar para frente, assim. E enquanto ele me empurrava, o pastor que estava na água já tinha acabado de fazer o ato do batismo. Ele falava assim, tem mais alguém aqui que precisa ser batizado, tem mais alguém aqui, Deus quer fazer uma transformação na tua vida e tal. Eu falei, não sou eu, não sou eu. E chora, aquela angústia. E eles vendo aquele cara que era o doidão, e todo mundo sabe, né? Sabe, meu Felipe é o filho do Chico, é o maluco ali, aquele lá é o drogado, aquela é o prostituto. Eu falei, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vi. Eu estava posicionado da mesma forma como eu estava posicionado lá em cima daquela sacada onde eu pularia. E aí quando eu decidi não pular pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo, da mesma forma, naquele momento, na beira daquela piscina, eu decido pular. Então pulei com a roupa normal que eu tava, só joguei meu sapato pro lado assim, pulei lá e falei, hoje é o dia que Deus reservou para salvar a minha vida. Eu pulei naquela água. Renunciei toda a minha vida passada, cheguei na minha casa depois no final desse culto, né, voltamos para casa, cheguei lá, tentei ainda usar mais uma vez droga, né, cheguei lá, levei os meus filhos lá para cima, desci para a garagem, não queria mais fumar na frente deles, né, ia fumar maconha. Eu sempre fumava na frente deles assim, eu vi que já existia alguma coisa diferente, eu falei, não, os filhos ficam aqui, né, eu desço lá pro carro, fui lá, né, fui tentar fumar aquele que seria o meu último cigarro de maconha, meu último contato com as drogas, né, foi lá em 2018 isso. E naquele momento eu decido que
eu não poderia mais fazer da forma com que eu fazia. Então precisaria amenizar um pouco essa culpa, essa condenação que existiria no meu uso da droga, até porque o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Sim. E aí eu tenho uma brilhante ideia de colocar uma música no rádio, né? Então eu falo, rapaz, eu vou colocar vou achar uma rádio crente aqui, vou colocar uma música de crente aqui. E vou dar uma fumada, né? Vou equilibrar. Mas isso me lembra que eu tive um primo meu que quando aceitou Jesus também, ele fumava demais. Aí ele pegava a Bíblia, ele dominava a Bíblia. Ele lia tudo, a Bíblia dele era tudo amarelada por causa do cigarro, tipo um cigarro numa mão e lendo a Bíblia na outra. E foi um longo processo, sabe? Mas ele disse assim, não, eu tô lendo a Bíblia, tudo certo. E orava, sabe, você orava, é uma bênção, mas o cigarro ali foi um tempo até ele vencer, né? E conseguiu, claro, graças a Deus, né? Mas, assim, ele contando, assim, é muito, sabe, profundo, assim, o jeito que ele fala, né? Mas só que ninguém acusava, ninguém falava, né? Porque deixa no momento certo o Espírito Santo convence, né? E hoje ele é pastor também. Olha que bênção. Sabe que isso às vezes já que você tocou, né? Isso às vezes afasta muitas pessoas. Né? Teve uma pessoa que ela era viciada em jogos, né? Uma pessoa da minha família. E aí ela falava assim, se eu aceitar Jesus eu vou ter que parar com o meu joguinho, né? E o joguinho dela, realmente, ela abre a casa dela, coloca uma pilha de dinheiro lá e o pessoal aposta dinheiro e faz tudo isso. Então não é somente um joguinho, né? Né? Em nome de Jesus. Eu falei, quem disse que a senhora precisa parar com o seu joguinho? Não precisa, a senhora precisa de Jesus. Depois né? Jesus Cristo ele não veio para os sarados, né? Para os curados, ele veio para os doentes. Venha como estás, justamente. Né? Então, exatamente, muita gente não quer por causa disso, só que venha, depois o Espírito Santo vai convencer, né? Uns é instantâneo, né? Já larga na hora o cigarro, a droga, outro já é um processo, né? Mas Deus vai trabalhando, né? Vai, cada dia, né? Todos os dias, até hoje, né? E será assim dia, até sempre, o último dia né? das nossas vidas, né? Cada um no seu processo, eu tenho falado. Né? Exatamente. E foi nessa condição lá, que você quer falar? Não, pode continuar. Eu fui falando, nem sabia. Não, só quis, como você falou, só quis ilustrar ali que eu lembrei. Então nessa situação, aí eu acendo, né, começo a enrolar o baseado ali, coloco uma música, começo a tocar aquela música do Pastor Lucas, o Pintor do Mundo, né, na rádio. É o Pintor do Mundo. E aí aquilo começa a falar comigo, assim, eu falei, foi te quebrantando. O que é isso? Né? Só queria fumar um baseado, senhor, não queria fazer mais nada, só queria fumar minha maconha aqui, passar um final de semana de crente tranquilo e tal, né, não tinha nem cheirado cocaína, nada, só maconha aqui, o senhor plantou as ervas, né, então a criação do senhor, isso aqui mesmo, o que eu vou fazer, né? Querendo engambelar Deus. Ele falou, não, erva não é pra fumar, é pra comer, meu filho. Então coma. E aí essa música começou a falar comigo enquanto eu enrolava o baseado ali, acabei de enrolar ele, peguei o isqueiro, né, e aí comecei a tentar acender aquela luta, e aí as minhas lágrimas começaram a vir, sabe, e aí molhou o isqueiro, tem aquela pedrinha do isqueiro que se molha, não acende mais, e as minhas próprias lágrimas molharam ali, e eu naquela contenda, aquela briga, quero fumar, e o senhor não deixava, aquela coisa toda ali, eu falei assim, é isso que o senhor quer mesmo, pai? É isso que o senhor quer? Então eu vou fazer tudo como esses crentes malucos fazem aí, e eu quero ver o que o senhor é capaz de fazer na minha vida. Eu quero ver se o senhor vai fazer essa transformação que todo mundo fala aí. E naquele momento eu até pensei que talvez isso fosse colocar Deus à prova, né? Só que na verdade eu estava fazendo o caminho contrário, eu estava pedindo uma prova dele, porque ele sabia da minha ignorância diante das coisas dele, né? E aí eu subi, saí da minha casa, catei tudo que tinha de droga dentro do meu carro, espelho que eu usava para cheirar, né? Canudo, as coisas assim, bongs, os acessórios de fumar maconha, de cheirar cocaína, tudo. Cheguei, subi lá para minha casa, eu tinha uma quantidade de droga ainda para vender lá dentro do freezer, né? Guardado. Eu começo a catar todas aquelas coisas, pego meus livros de feitiçaria também da mesma forma ali, tudo que eu tinha ali que não condizia com a palavra, né? Coleção de cachaça e pinga e tudo, tabaco, catei tudo, joguei tudo dentro do lixo. Uma limpa. Né? E naquele momento a minha ex-mulher tava lá, a mãe do Caio, né? Meu pai tinha levado a gente pro retiro, ela tinha ido junto, né? Ele acreditando e confiando que nós pudéssemos passar por uma restituição, uma restauração do nosso casamento, e eu nem aí pra nada, só queria saber de usar droga e prostituição, essa coisa toda. E aí nesse momento ela vê eu em prantos assim, né? E eu com esse saco jogando tudo dentro, assim, molhando, jogando água em cima da maconha, das drogas que eu tinha pra vender ali. Ela, meu Deus, o que tu tá fazendo e tal? Eu falei, eu não quero mais nada disso, né? Jesus Cristo falou que ele vai restaurar a minha vida, né? Eu quero ver do que realmente ele é capaz pra fazer, e a partir de hoje eu não uso mais droga, não vou mais para terreno, não vou mais para nada, eu vou realmente seguir aquilo que Jesus Cristo ele tem para fazer na minha vida.
e nós nos abraçamos, ficamos um tempo ali abraçados e tudo mais, né? Isso foi no dia do meu batismo, né? Só pra gente conectar com a situação que nós estávamos falando aqui hoje. Isso tudo acontecendo no mesmo dia, assim, na minha vida. Uma semana depois... Foi um dia intenso. Um dia intenso. Né? Um dia onde eu morri pro velho, nasci pro novo, larguei a prostituição, larguei a pornografia, masturbação, pra você ter uma ideia, tinha dias que eu me masturbava 10 vezes. Num dia só. Era viciado em masturbação, né? Tinha épocas da minha vida que se eu não me relacionasse com uma mulher uma vez, uma mulher diferente todos os dias da semana, eu me sentia imprestável, assim, sabe? Nossa. Então uma carência afetiva era tão grande assim, né? E aquela necessidade de me sentir importante para alguém, já que eu nunca tinha sido importante para ninguém, então, né, essa vida devassa em relação a isso, assim. Uma semana depois desse meu ato, né, que onde o Espírito Santo me levou a converter realmente, né, eu tenho a oportunidade de conhecer o Silk. Então fui convidado pelo meu pai para fazer o Silk, e aí foi meu primeiro encontro com a profundidade da palavra, porque até então eu estava pesquisando, não tinha Bíblia, né? E aí eu entrava na internet e pesquisava assim, o que a Bíblia dos crentes diz. Bíblia dos crentes. Sobre feitiçaria, o que a Bíblia diz sobre drogas, vícios, promiscuidade, prostituição. O que a Bíblia dos crentes faz? Eu comecei a ler a Bíblia através da internet, mesmo, né? Mas assim, eu tava sem trabalho, sem nada, meu ganha-pão era vender droga, né? Então eu ficava o dia inteiro dentro de casa, né? Esperando que alguém viesse ali e tal, né? Comprar alguma coisa assim. E nisso, pesquisando sobre a Bíblia, assim, lendo a Bíblia através da internet, né? E aí quando eu chego no Silk, tenho uma experiência com a profundidade da palavra que os nossos pastores ministram aqui, pastora Tânia e pastor Otto, né? E aí muita coisa começa a chacoalhar dentro de mim, assim, sabe? Porque eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento com meu pai e não sabia o quanto isso poderia influenciar o meu relacionamento com o meu pai no céu, no caso, né? Porque é difícil, né, reconhecer Deus como pai quando a gente tem essa dificuldade com o pai terreno, né? Uhum. É muito complicado, na verdade, porque assim, nós somos um ser tricotômico, né? Tricótomo, né? 3 em 1. Nós somos um espírito dentro de um corpo, possuímos uma alma que são as nossas emoções. Embora nós sejamos espírito, mas nós nos baseamos muito naquilo que vemos aqui fora. E as nossas experiências dentro dos nossos lares, né, condicionam a experiência que nós vamos ter com o mundo espiritual. Então, com o pai, né, um problema com o pai ou uma ótima relação com o pai aqui na terra faz com que nós tenhamos um ótimo relacionamento com o pai lá no céu. Um ótimo relacionamento com a mãe faz com que nós tenhamos um relacionamento excelente, ótimo com o Espírito Santo. E com os irmãos também representa também o nosso relacionamento com o nosso irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, né? Então, a pessoa que tem dificuldade de relacionamento familiar ali, ela não vai conseguir fluir na trindade em relação a isso, né? Então, eu não conseguia ver isso dessa forma, porque meu pai foi aquele pai, né, maluco, doido, antes da conversão lá, e eu tinha essa impressão, né, de um pai violento, de pai promíscuo, de pai... E aí, quando as pessoas falavam pra mim que Deus era pai, eu falava, rapaz... Eu também tive essa dificuldade, porque meu pai faleceu antes de eu nascer, um mês antes, então eu não conheci ele. Não é que eu falava, Deus é pai, como? Tirou meu pai, como que Deus é pai? Então foi bem difícil, tive que ler muito, estudar muito também, até que um dia deu esse entendimento. Então eu te entendo perfeitamente o que tu fala em relacionamento, né, com o pai, né? Mas você tinha, né, na verdade, eu não, né? Mas eu tinha essa dificuldade de ver Deus como pai. Depois que a gente entende, muda tudo, né? Sim, demais. Então assim, são situações, é você que não viveu com o seu pai, eu que tive meu pai fisicamente falando, mas não era presente emocionalmente e tudo mais, né? Então isso traz esses problemas, né? E também, né, acho que é importante pontuar, já que nós estamos falando sobre um relacionamento, né, com Deus, é importante falar quando existe uma inversão de papéis também. Quando a mãe assume o papel do pai, quando o pai assume o papel da mãe, né? Então existe uma confusão na cabecinha da criança ali, e essa criancinha, né, que vivencia toda essa situação, ela cresce, ela entra dentro de uma igreja, ela entra dentro de um casamento. Sim. E os valores não estão afirmados ali. Então ela vai ter toda aquela confusão, e essa confusão ela derrama sobre a vida do cônjuge, derrama sobre a vida dos filhos, né? Então é importante a gente entender dessa forma também. E aí já fica como alerta, né, para os pais que estão nos ouvindo aqui, né? Restaurar o relacionamento com seus filhos, né? Buscar com essa intensidade, né? Porque diretamente vai influenciar no relacionamento com o pai. A gente observa, né? Muitos pais vêm me procurar, falar, ai pastor, né, ora pelo meu filho, procura meu filho e tal. E a primeira coisa que eu pergunto, como é que tá o teu relacionamento com ele? Né, como é que é isso, né, como é que foi tudo isso até hoje, né? Então vamos lá, vamos começar do básico, né? Vamos começar de baixo, vamos procurar, né, buscar a mudança interagir. Sempre tem que começar pela gente, Perfeito. Né? Geralmente primeiro em mim, né? Depois através de mim. Porque já vem, ora pelo meu filho, olha, mas tipo assim, começa a mudança, né? Se eu mudar, as coisas vão mudar, né? Sim, é a base. Quem está em volta, né? Sim. Vai vendo, percebendo a mudança, né? É verdade. E vai afetando, né?
vai contaminando, né? Vai disseminando ali essa situação. Que é lindo, né? Lindo demais. Mas eu não sabia disso, né? Eu nem conhecia dessas situações. Aí cheguei no ciclo, primeiro dia, aula de paternidade. Eu falei, rapaz, paternidade, já vai começar a falar dessas coisas aqui. Aí chego nessa aula de paternidade. Né? Tipo, logo pai. Já de cara, já isso, eu falei, não. Mas beleza, cheguei com o coração aberto, assim, o próprio Espírito Santo, ele foi me convencendo, né, foi trabalhando. Na primeira noite foi uma palavra de abertura, que eu entendi muitos princípios espirituais, entendi o porquê que eu tinha passado tantas coisas. Chega na segunda noite, foi um ato de paternidade que nós tivemos ali. Meu pai já estava servindo no seminário aqui, como intercessor, e eu tive a oportunidade naquela noite realmente me reconciliar com meu pai. Nós fizemos um ato de perdão ali, né, no meio de todo mundo mesmo, assim. Parece que o Senhor me deu uma experiência muito doida, assim, porque eu tava com a minha ex-esposa, né, com a Suelen lá, e aí ele acreditando ainda no nosso relacionamento, né, investiu, né, nós ficamos em quartos separados e tal, né, tudo certo. E aí, do nada, assim, a pastora falou, agora nós vamos fazer um ato aqui de paternidade, se você teve algum problema com seu pai, né, então a gente vai fazer um ato profético, vamos colocar os pais e mães aqui na frente e você pode vir correndo e dar um abraço no seu pai, na sua mãe aqui, né. Só que meu pai, ele tava lá, fisicamente falando, né. Uhum. E é como se fosse, houve um silêncio, assim, todo naquela sala, assim, as pessoas todas, elas sumiram naquela ocasião, só vi meu pai lá do ladinho do altar, assim, eu corri nele lá, abracei, nós nos abraçamos, nos perdoamos, e naquela mesma hora deu um clique, assim, sobre a minha vida, sabe? Parece que o céu se abriu sobre a minha vida, parece que eu comecei a ter uma percepção, um entendimento diferente do mundo espiritual, e eu me senti acolhido como eu nunca tinha sido na minha vida, porque não era somente meu pai físico ali, mas sim a conexão com o céu que estava se abrindo sobre a minha vida. E a partir daquele dia, a minha vida ela passou a ser transformada. No outro dia eu fiz todas as minhas renúncias, confessei todos os meus pecados, pedi os perdões que precisariam pedir, né? Fui, confessei também as coisas que eu tinha feito, né, para essa minha ex-mulher naquele momento. Falei, tá aqui já, então já vamos resolver toda essa coisa aqui, já estamos aí no pacote, já que tem que resolver, vamos resolver. Já, eu não quero deixar nada para amanhã, né? Eu sempre fui muito intenso assim nessas situações. Tem que fazer, né? Pronto. Aí fui, renunciei tudo, voltei para Joinville, né? E aí as coisas na minha vida elas começaram a ser transformadas, assim, começaram a ser tratadas. Eu comecei a ver Deus em muitas das situações, né? E aí eu tava falido financeiramente, porque esse restaurante que eu trabalhava, ele faliu, ele quebrou, fiquei devendo para Deus e o mundo, por aí tudo. Relacionamento com os meus filhos, eu entendi a respeito de bastardia, eu havia gerado eles fora da aliança do casamento, assim como eu tinha sido gerado fora da aliança. Eu renunciei à maldição sobre a minha vida, né? Tá escrito em Deuteronômio 23:2, para quem tiver curiosidade, fala, não, isso aí tá errado, porque Jesus, não, né? Pode procurar lá, tá descrito. Né? Comecei a renunciar a todas as coisas, tudo, fazer o caminho de volta que nós chamamos, ensinamos aqui no seminário, e surpreendentemente o Senhor ele começou a responder todas as minhas orações. Ele começou a restaurar a minha vida financeira, ele começou a restaurar a minha saúde, ele começou a restaurar o meu casamento. Então essa que eu falei, minha ex-mulher, 3 meses depois do Sil, que nós estávamos casando aqui nesse mesmo salão, então o Senhor já estava nos abençoando em relação... A tua primeira esposa? A minha segunda. A segunda, isso, tá. A mãe do Caio, né? Então assim, nós estávamos trazendo todos os filhos para baixo da nossa aliança, conectando espiritualmente, fazendo esse amparo, né? Regularizando aquilo que outrora foi somente fornicação. Nós estávamos agora conectados e lançados, eu e ela e mais o Senhor, né? O cordão de 3 dobras sendo formado ali naquele momento. Então, assim, 3 meses depois de que eu decidi realmente viver para Cristo e morrer para mim mesmo, toda a minha vida ela foi transformada, todinha. E aí eu chego nesse momento agora, naquilo que eu comecei lá, porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei da minha importância no reino, hoje eu conheço a minha identidade e sobre todas as coisas eu sei para onde eu quero ir. E teu relacionamento com teu pai foi restaurado? Hoje vocês são super... Hoje nós pregamos juntos, trabalhamos juntos, andamos juntos, jantamos juntos, né? Claro que assim, é uma construção, né? Então assim, foram 30 anos quase que sem relacionamento. Então nós estamos aprendendo, nesses 5 anos aí nós estamos aprendendo mesmo, né? Então a gente sabe que tem os limites, eu não vou conseguir mais retomar, por exemplo, experiências de jogar bola com ele, né? Mas eu consigo hoje, na idade que eu tenho, com a idade que ele tem também, nós construímos um relacionamento mediante aquilo que vivemos hoje aqui. Então hoje nós falamos de negócio, falamos de trabalho, falamos de ministério, fazemos estratégias, não, nós precisamos ganhar aquela pessoa para Jesus lá, então tu vai, eu vou e tal. Então hoje a gente flui dessa forma, assim, sabe? Então é algo leve, assim, já não existe mais uma obrigação, né? E aí nós ficamos às vezes separados, sei lá, ele vai pregar para um lado, vai trabalhar, Deus tem nos enviado para a glória dele, né? Para vários lugares dentro e fora do país para pregar a palavra. Aí eu fico às vezes 2 semanas sem ver ele, já bate a saudade, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Saudade dos meus filhos, que eu nunca tinha sentido na minha vida também. Tudo isso porque o Senhor Jesus entrou e quando ele entra, nada mais existe. Tudo muda, né? Mas é um testemunho, assim, maravilhoso, né? Eu acho que, assim,
Você como um jovem, né? Eu acho que você contando isso, você alcança muitos jovens também, né? Amém. Porque o que tem hoje, né, de gente nesse mundo das drogas. Demais. É. É a cultura familiar que está sendo deturpada, na verdade, né? Então os casais, eles já não resistem mais como resistiam antigamente. Hoje é difícil a gente falar, tô casado há 50 anos, tô casado há 20 anos, tô casado há 10 anos, né? Esse pessoal da nova geração aqui já, a gente vai ver difícil, né? É. Fica 2, 3 anos junto, assim como eu fazia. Nem casava, só juntava. Isso tudo vai trazendo muitas consequências para dentro da vida dos filhos, e aí o mundo, ele serve, né? A gente fala aqui no circo, né? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, então o crente, ele não pode brincar de ser crente também, né? O cristão, ele não pode brincar dessa forma. O inimigo, ele vai servir, né? Nós não conseguimos ficar vazios de nenhuma forma. Não vamos conseguir. De alguma forma, nós seremos preenchidos, ou por coisas boas, ou por coisas ruins. E hoje você é um conselheiro do Silk, né? Hoje eu sou conselheiro do circo, para a glória do Senhor. Que bênção. Um ano de caminhada, a pastora Tânia falou, tem um chamado para você de libertação e tal. Falei, pastora, não tem como isso aí e tal, mas se a senhora diz, beleza, vamos lá, né? E aí o próprio Senhor, ele começou a fazer, começou a trabalhar e me deu a oportunidade daquilo que, por tantas vezes eu fui um destrutor, digamos assim, né, da sociedade, né, vendendo drogas, e passava na frente da igreja, da sede da Assembleia de Deus lá, jogava lata de cerveja na fachada e tal, xingava todo mundo, e então o Senhor permitiu que, aonde abundou o pecado, Ele mostrou que a palavra dele, Ele tem compromisso com ela, superabundou a graça, e nós estamos aí servindo o reino de Deus. Verdade. Felipe, foi um prazer falar contigo. Queres deixar um recado para quem está nos assistindo? Eu acho que é importante deixar uma mensagem, né, pessoal, ou referente ao Silk, o que você sentir no coração de deixar como mensagem aqui, fique à vontade. Amém. Nessa ou nessa? Nessa aqui. Nessa aqui. A mensagem é a mensagem da salvação. Eu vivi por longos anos longe dos caminhos do Senhor e jamais pensei ser possível viver isso que eu estou vivendo no dia de hoje aqui, e muito menos viver tudo aquilo que o Senhor tem me permitido viver. Então eu entendi através da palavra que nós só temos um caminho, nós só temos uma única verdade e nós só temos uma única vida para estarmos vivendo. E Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todas as respostas que você procura estão nele. Você só precisa dobrar seu joelho, buscar Ele no secreto, que Ele vai te encontrar no secreto e vai te recompensar publicamente. Deus abençoe sua vida. Amém. Felipe, muito obrigado. Que Deus continue abençoando o teu ministério, que o teu testemunho alcance muitas vidas, né? Que se cheguem ao Senhor através do teu testemunho. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu?